Fala, gurizada, tudo bem? Tudo certo? Eu espero que tu esteja muito bem. E o vídeo de hoje, ele tem aquela pegada que eu comentei com vocês de a gente discutir o conteúdo não apenas pela visão da estatística, né? Porque a estatística ela parece muito fria quando ela te fala, 20% é orgânica, 30 e tantos por cento, 35, 37% é fisicoquímica. Ela fica muito fria quando a gente fala simplesmente em valores percentuais estatísticos. Porque se tu pensar, 20% da prova do Enem é orgânica, só que a orgânica é gigantesca. A orgânica é muito grande. A fisicoquímica também é muito, muito, muito grande. Então, se eu ficar te dizendo simplesmente, estuda a orgânica porque ela é 20% da prova, estuda a fisicoquímica porque é 35% da prova, a gente acaba ficando dentro de uma seara muito rasa, né? De uma leitura muito rasa da prova, o que não nos deixa mais perto daquilo que é concreto, né? Daquilo que é importante de estudar, daquilo que é importante a gente dar mais foco e acaba fazendo a gente estudar muita coisa de maneira mais generalista, né? E a gente tem que sofrer um pouco mais. Então é por isso que eu sempre, quando vou trabalhar a perspectiva dos conteúdos, dos objetos de conhecimento para falar de Enem, eu trabalho com perspectiva da ênfase. Eu chamo de ênfase. O que é uma ênfase, né? Só para a gente começar então a mostrar. ênfase é quando um conteúdo tem o maior foco da prova. A prova, sempre que traz aquele conteúdo, ela aborda neste tipo de situação, ou nesta pegada do conteúdo, nessa lógica do conteúdo, nessa expressão daquele conteúdo, o que eu chamo de ênfase, né? Então, por isso que nessa ênfase do conteúdo. Então, eu vou mostrar para vocês agora duas coisas, né? A primeira delas é a estatística fria e depois uma estatística mais elaborada, em que eu fiz uma análise da prova, né? Venho fazendo há muito tempo a análise da prova, e eu quero compartilhar com vocês que estão aqui no grupo, justamente para te ajudar nesse momento final. Eu sei que faltam 3, 4 dias para a prova do Enem. Neste momento final, para que tu possa então parar, dar uma respirada e dizer assim, ó, eu vou revisar isso aqui. Eu vou revisar as principais ênfases da prova do que ficar revisando todo o conteúdo, sofrendo aí sem necessidade. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha muito rápida aqui na minha estatística e aí eu vou comentar com vocês quais são as ênfases que eu acho importante que a gente dê, tá? Vamos lá então, olha aqui, ó. Bom, esse site aqui que vocês estão vendo, ele é um site de estatística que eu uso, né, pra mapear a prova do Enem, pra organizar o meu cronograma, organizar meus conteúdos, organizar os simulados, né? Todo o meu trabalho de Enem, ele é focado em cima dessa perspectiva das estatísticas inicialmente, mas quando eu dou a aula, quando eu falo durante a aula, né, explicando o conteúdo, a gente sempre vai tratar sobre a maior parte é na ênfase, porque é isso que nós precisamos pegar na prova do Enem, é pegar as ênfases, certo? Bom, olhando aqui então para esse gráfico, eu já deixei separado dentro da estatística aqui, né, a disciplina de química, justamente a banca do Enem. Todas as fases, eu vou selecionar todas as fases, eu quero todas elas. Opa, merda. Deu ruim. Voltando, porque depois que deu merda, a gente tem que arrumar. Então, olha só, voltando aqui a ideia. Esse é o site estatístico que eu uso para mapear a prova do Enem e outras provas também, mas aqui particularmente a prova do Enem. Então nota o seguinte, estou pegando a disciplina de Química, a fonte é o Enem, as fases, primeira, segunda, terceira e a aplicação digital, porque tá tudo no Banco Nacional de Itens, então eu não faço distinção, eu não vejo grandes distinções entre a prova, a primeira aplicação, PPL, segunda aplicação, terceira quando precisa, né? Não vejo grandes diferenças. O que eu quero te mostrar é o seguinte, como eu já tinha comentado, então cerca de 30 ali, ó, 30% da prova, ela é a prova de fisicoquímica, né? É conteúdo de fisicoquímica. Mais ou menos 30 também, né? Então muito parecido à química geral e a orgânica vem lá com seus 20%. Mas isso é muito raso ainda. Eu preciso aprofundar um pouco para saber o que se discute em fisicoquímica em maior quantidade. Então se a gente olhar, por exemplo, a fisicoquímica, a gente percebe que ainda assim é bastante raso, porque quando eu falo em equilíbrio químico, o equilíbrio químico é muito amplo. 25% das questões que caíram, né, historicamente de equilíbrio químico nos últimos 10 anos de prova do Fisicoquímica foi equilíbrio químico. O que é bastante grande o conteúdo ainda. Eletroquímica, soluções, termoquímica, rádio, né, que são os conteúdos que despontam. Mas quando eu quero avaliar justamente a ênfase, eu preciso ir mais a fundo ainda. Saber o que dentro de equilíbrio mais caiu. E quando a gente faz isso, eu boto aqui, né, no nosso filtro, eu boto equilíbrio químico, eu vejo que o que desponta aqui basicamente? Desponta hidrólise. E isso é uma ênfase. Isso é uma ênfase. Porque eu posso dizer assim, ó, pessoal, o que mais cai dentro de fisicoquímica? Equilíbrio. Equilíbrio é enorme, olha só o que tem de conteúdos de equilíbrio. Mas dentro do equilíbrio, o que mais cai? Hidrólise salina.
E aí vem o grande pulo do gato e a grande ênfase de verdade. O que mais cai dentro de hidrólise salina? Porque a hidrólise salina também é bastante grande, tem muitos sais possíveis de serem hidrolizados. E aí vem a magia de estudar a prova do Enem a fundo. O que mais cai dentro da perspectiva da hidrólise salina para a prova do Enem? A hidrólise de carbonatos. É como que os carbonatos eles vão se hidrolisar. Então isso é uma coisa que você tem que ter muito em mente, que é muito comum cair questão de hidrólise que discuta como que o carbonato vai dentro da água reagir, hidrolisar e deixar o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, né, mais básico, mais alcalino, ele ajuda a combater a acidez, diminuir a acidez, né, aumentar a alcalinidade e tudo mais. Então isso que eu chamo de ênfase. A prova do Enem apresenta muitas ênfases. Quando eu falo 30% de fisicoquímica, muito generalista. Quando eu digo 25% de equilíbrio, ainda é muito generalista. Agora, quando eu te falo que 40% do equilíbrio químico é hidrólise de carbonatos, isso é uma ênfase. Então tu já pode saber que se cair uma questão que é de equilíbrio químico, né, na perspectiva da hidrólise salina, que é o que mais desponta, tu já sabe que a resposta muito possivelmente é carbonato, porque estatisticamente e enfaticamente é o que aparece. Seguido depois de pH e pOH, que muitas vezes é só análise de pH, saber se o pH vai ser mais ácido, mais básico, né, e como que isso influencia no meio, o que é bastante simples também, e aí eventualmente o deslocamento do equilíbrio. Então nota que quando a gente sabe qual é que é a ênfase, a gente pode já começar a organizar os nossos estudos com mais propriedade. Então, se eu te disser agora, o que tu deve estudar em equilíbrio químico? Hidrólise salina. Tu tem que estar sabendo da hidrólise salina para revisar nessa parte final, porque a hidrólise salina é aquilo que mais desponta. Obviamente, pH e pOH a gente já sabe, né? Muitas vezes por natureza, porque o pH mais baixo é ácido, o pH maior que 7 é básico. A gente já conhece um pouco isso, já fica defendido ali de pH e pOH, e o deslocamento do equilíbrio, que é um pouquinho mais difícil, né, que é um pouquinho mais aprofundado, mas se tu for revisar, seria legal revisar hidrólise salina e deslocamento do equilíbrio, porque isso são as principais ênfases aqui dentro da prova de físico-química. Agora deixa eu te perguntar assim, a orgânica, senhor, tu falou da orgânica lá, eu vou voltar lá pra orgânica, vou botar aqui a orgânica, ó, a orgânica é 20% da prova. Tá, mas o que na orgânica, se tu falou que a orgânica é tão grande? Vamos lá. Quando a gente pega para analisar a orgânica especificamente, a gente vê que, tu pensa, a maior parte massacrante é propriedades físicas. E quando eu analiso propriamente lá as propriedades físicas, o que mais aparece? Aparece interações intermoleculares e solubilidade. Ou seja, eu saber sobre ligação de hidrogênio, de polo induzido, polar e apolar, que entra nas forças de interação intermolecular, saber polar e apolar, né? E qual a relação de ponto de fusão e ebulição, e também saber a solubilidade. Naquela parte hidrofílico, hidrofóbico, tem lá no Instagram, tem um videozinho lá, tem 2 Reels já falando sobre isso, e eu acho importante que se tu não lembra, dar uma revisada. Então ali nós temos uma ênfase também. Quando fala em orgânica, orgânica é enorme, como é que a gente faz para restringir para aquilo que mais aparece, que são as principais ênfases? Estuda forças de interação intermolecular, ponto de fusão e ponto de ebulição, e também solubilidade ali, né? Que fala sobre a parte de o quanto que um composto polar e apolar não solubilizam, mas solubilizam-se entre si. Isso é uma ênfase também bastante importante. Quer ver uma outra ênfase? Vamos voltar lá para o geralzão. Ó, se eu botar química geral, meu Deus, estequiometria geralmente é bastante complexo, né? É bem difícil de fazer. Mas eu quero te chamar a atenção pro seguinte, segundo ponto lá, ó. Segundo ponto, que é separação de misturas. Se eu colocar aqui separação de misturas, por mais que separação de misturas seja já bastante determinado o que é, já não tem muito o que separar, né? Então, quando a gente sabe o que é separação de misturas, porque a separação de misturas está intimamente ligada à matriz de referência. A matriz de referência pede que a gente consiga discutir a qualidade ambiental. Tem lá no meu Instagram também, tem um Reels lá falando sobre o porquê que nós devemos estudar a separação de misturas. E aqui ele te traz as destilações, que discutem bem especificamente as misturas homogêneas, e aí flotação, decantação, filtração, que discutem as misturas heterogêneas. Então, muito importante também que a gente revise separação de misturas. Então, era justamente isso que eu queria trazer para vocês, a ideia de que
Quando a gente está falando em estudar conteúdos para a prova do Enem, não basta que a gente pegue a grande área do conhecimento, físico-química, química orgânica, química geral, que não vai ajudar em nada. Nós precisamos saber qual é a ênfase que a prova dá sobre aquela discussão, qual é a ênfase que a prova apresenta sobre aquele conteúdo, porque assim eu consigo me organizar melhor para fazer um estudo mais qualificado. Beleza? Se isso te ajuda, se tu gostou dessa ideia, se isso te ajuda a organizar um pouco mais, né, os teus estudos, eu te peço que, se possível, né, me segue aqui no canal, né? Me ajuda a crescer um pouco mais o canal. Eu sei que eu não tenho ficado presente aqui, mas a ideia é que eu continue próximo ano aumentando o canal aqui do YouTube. Se isso faz sentido pra ti, então eu te peço que me segue aqui no Instagram, né? Curte aqui, compartilhe com teus colegas que precisam entender um pouco mais como se organizar para estudar para a prova do Enem, sempre ficar batendo cabeça, estudar tudo que é conteúdo enlouquecidamente, sem que saiba o que é preciso organizar, beleza? Te agradeço muito por ter visto até aqui, então. Um grande abraço e até mais.